Ei, tu sabia que os primeiros nadadores profissionais viveram há mais de 7.000 anos? E tu sabia também que dá para formar morros de até 30 metros de altura com conchas e ossos de peixes? Bom, se tu quer saber mais sobre isso, se liga no vídeo de hoje. Olá pessoal, sou o Thiago, professor de História, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os sambaquianos e os sambaquis. Para começar, nós precisamos saber que, apesar de muitas pesquisas já terem sido realizadas sobre este grupo indígena, as características que nós vamos ver aqui, elas são um pouco mais abrangentes, né? Mais pesquisas precisam ser feitas para nós entendermos melhor este grupo de fato. Bom, então o que nós temos até o momento é que os sambaquianos eram grupos indígenas pré-ceramistas que viveram no litoral do Brasil, no norte, mas principalmente no sudeste e no sul. Pedro Inácio Schmitz, um dos mais importantes arqueólogos brasileiros e especialista em arqueologia do Rio Grande do Sul, caracteriza os sambaquis como estruturas formadas por acúmulo de conchas, ossos de peixes e outros resíduos de atividade humana, resultantes da ocupação do litoral marítimo por bandos especializados em sua exploração. Existem sambaquis de até 30 metros de altura, ou seja, são edificações grandes e como a gente acabou de ver, são formados por conchas, principalmente por conchas e ossos de peixes, mas também por resíduos decorrente da atividade humana, né, do cotidiano desses grupos indígenas. Porém, o que nos traz a arqueóloga Beatriz Ramos da Costa é que essas edificações, elas não eram assim ao acaso, assim, porque eles simplesmente jogavam por lá. O que se entende hoje, o que os arqueólogos e pesquisadores têm tentado entender hoje, é que essas edificações elas eram propositais, intencionais, ou seja, tinham um valor simbólico e cultural por trás dessa formação, né, desses morros. Então eles não faziam simplesmente porque eles jogavam fora, eles jogavam num local específico porque eles tinham uma intenção. E essa arqueóloga ela diz que provavelmente essa intenção ela se dá em dois sentidos, ou em relação ao passado, para honrar aqueles que viveram antes, ou em relação ao futuro, para mostrar a grandeza desse grupo, né? Bom, apesar de ser comum a gente falar em sambaqui para referir à população, é preferível que a gente use, quando nós estamos referindo à população, de sambaquianos. E sambaqui, a denominação serve para essas estruturas dessa população. Então, esses eram grupos indígenas com características próprias, como assentamentos, padrões de sepultamento, organização social, economia e até mesmo a constituição física. Eles preferiam viver em regiões mais elevadas em função das enchentes. A base de sua alimentação eram peixes e moluscos. Eram principalmente pescadores, mas também caçadores e coletores. Além do mais, eles eram exímios nadadores e remadores. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Sim, e a gente pode pensar que era quase como uma consequência natural, entre aspas, em função da sua localização geográfica, né, do seu contexto onde eles viviam, né? Então, para a sua sobrevivência, eles com o passar do tempo foram aperfeiçoando essas técnicas, né, de natação e remo. Eram grupos sedentários, vivendo em torno de 100 anos num mesmo local, porém, há alguns casos também, cerca de 1.000 anos eles viviam no mesmo local, como é o caso do Sambaqui de Jabuticabeira 2, em Laguna, Santa Catarina. Tinham também grande conhecimento na criação e uso de ferramentas como anzóis, agulhas, pontas de projéteis, pesos de redes e outros. Uma característica interessante é em relação aos sepultamentos. Eles tinham duas formas de sepultar os mortos. A primeira que a gente conhece mais na nossa cultura, que é com o corpo reto, né, tanto de bruços quanto de costas, mas também eles poderiam sepultar os mortos com o corpo completamente dobrado. E a cova era também feita de conchas e ossos de peixes, e muitas vezes eles também revestiam com ossos de baleia.
Em relação à constituição física, os homens tinham em média em torno de 1,61 m e as mulheres 1,53 m. Com o passar do tempo, grupos das tradições Taquara e Tupi-Guarani, que eram grupos ceramistas diferentes, acabaram dominando a região do litoral brasileiro e os sambaquianos foram desaparecendo com o tempo, através ou de guerras ou da própria mestiçagem entre esses grupos. Bom, vimos nesse vídeo sobre os sambaquianos e os conhecidos sambaquis. Mas tu sabia que existiram guerreiros indígenas que lutaram na Guerra do Paraguai? Bom, se tu quer saber mais, fica ligado no próximo vídeo. Se você tem críticas construtivas ou dúvidas, deixa aqui nos comentários, vamos dialogar. Até a próxima!